Fala galera boa da luta, sejam todos muito bem-vindos ao For Fight Podcast. Hoje a gente está no 14º episódio. Eu tô com um convidado bacana que tem muito futuro e eu vou deixar que ele se apresente para você. Fala galerinha, Borracha aqui, para quem me acompanha. Hoje eu tô aqui tendo essa honra de estar aqui nesse podcast. Já vi algumas vezes, então para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Eu vou estar compartilhando um pouco aí, né, conversando e vendo o que vai sair. Vambora. É isso. Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, a gente lá atrás, né? A gente falou sobre a ideia desse podcast e de trazer pessoas como o Gabriel aqui hoje, né? Que tem um futuro grande pela frente, é um ótimo competidor. Eu já arbitrei algumas lutas dele, sempre vejo lá brigando. Tem uma luta dele bem bacana recentemente, um absoluto que ele lutou com um cara enorme, Ô, né? Fez uma forcinha bacana lá. A gente vai falar bastante sobre jiu-jitsu de competição, sobre a equipe dele também, tá? Então vamos embora. Primeiro de tudo, Gabriel, você treina na FJU, que é a isso, Força Jovem Universal, isso. né? É uma equipe da Igreja Da Igreja Universal, Universal. tá? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a Claro. equipe, como é que funciona, onde é. Então, atualmente eu treino na FJU de Del Castilho, né? Praticamente em quase todas, não todas, né? Mas muitas igrejas universais têm o projeto do Jiu-Jitsu. E foi um projeto montado justamente por conta disso, para tirar jovens da rua que ficam, às vezes, brigando na rua, ou às vezes sem fazer nada, às vezes não tem nada para fazer. Então, sempre que tem um espaço extra, né, na igreja, ou seja estacionamento, seja o fundo da igreja, eles tentam colocar um tatame para poder atrair essa galera, esses jovens que ficam na rua sem fazer nada. É porque é mente vazia, né, É irmão? a oficina do diabo, todo mundo É já isso, sabe. é isso. Então, para mim foi excelente, porque eu passando na rua com a minha mãe, eu tinha 11 anos, o meu mestre chegou e passou para mim e falou assim: pô, tu quer treinar jiu-jitsu? Eu nunca tinha treinado jiu-jitsu, né? Mas eu tava naquela época de 11 anos, já via que a galera da minha escola lutava alguma coisa, ou era Muay Thai, na época era Muay Thai, né? A febre. Aí eu falei, pô, não vou ficar pra trás também, não, vou fazer alguma coisa. Eu falei, não, quero. Não, sempre gostei de jiu-jitsu e tal, eu nunca nem tinha colocado no kimono. Aí ele foi e falou Mas, assim, mas já mas já simpatizava, se né? faz, pô, Ele falou assim, se tu trouxer aí mais três pessoas aí pra treinar contigo, eu te dou um kimono. Então eu falei, pô, não, vou Top. ter que levar um kimono, vou ter que levar essa É, galera lá. Aí levei meu primo, mais dois amigos pra lá. E ele cumpriu com a palavra dele, me deu o kimono. Aí, como era início de projeto, só eu que tinha kimono. Então eu me sentia especial porque as posições ele tinha que mostrar com alguém que tinha kimono. Eu falei, caraca, mas tipo, tem que mostrar comigo a posição, não vou faltar nenhum dia. pô, maneiro. Aí ele comecei a desenvolver. Antes de eu entrar no jiu-jitsu, eu já fazia capoeira. Então eu conseguia ter a mobilidade ali, uma elasticidade. É, Consciência corporal diferente, né, Gabriel? exatamente. Conseguia ter uma leitura também muito boa, uma mobilidade excelente para poder executar os movimentos. Me familiarizava muito com isso. Tendo isso aí, ele foi lá e falou assim: pô, eu com 3 meses, falou: você quer competir? Eu sempre fui bem competitivo, né? Mas não nesse caso de competição de jiu-jitsu. Falei, pô, quero lá, quero ver como é que é. Ele, não, vou te jogar lá no fogo. Com 3 meses, na época era cinza e branca, né? Tomei uma coça. Ah, não, mano. Mas fiz 3 lutas, ganhei as duas primeiras, de um faixa cinza e de um faixa branca. Na final, tomei uma coça que eu nem vi. É, porque antigamente a branca e cinza lutava junto, Exatamente, né? estava junto. É. Aí eu tomei essa coça aí, agora separaram, né? Mas na minha vez eu tive essa. Eu acho que foi uma excelente experiência pra mim, porque ali realmente eu vi que eu peguei a medalha de prata, mas ali eu vi, caraca, cara, eu peguei medalha de prata, e pra Tinha mim. futuro nisso aí, né? Exatamente, qualquer medalha pra mim, eu falei, cara, eu nunca ganhei uma medalha em nada, então eu ganhei uma medalha aqui de prata, queria botar ela pra ir pra todo lugar aquela medalha ali. Maneiro. Então ali o mestre foi vendo em mim um. Não é talento, não, Potencial. mas um potencial. Então aí eu comecei. Aí ele falou: não, vem treinar mais cedo, chega mais cedo, sai mais tarde. Começou a me doutrinar ali. Vai pra lá, vai pra cá. Então, ali naquela Isso época foi um ali, mestre de verdade, né, Gabriel? exatamente, ele me segurou, me deu a mão. E como eu falei, nas palavras que ele me disse que através do esporte muitas pessoas mudavam de vida, que através de jiu-jitsu abria muitas portas, eu não tinha essa visão, eu tinha a visão de que era uma luta, uma arte marcial, mas eu não tinha essa visão de mudança de vida mesmo. Então ali eu falei, caraca, cara, se eu posso ganhar dinheiro, se eu posso mudar de vida, mudar minha realidade através do esporte, eu vou abraçar isso aqui. Então aí eu comecei ali a fechar muito com o meu mestre. O mestre eu considero ele meu pai até hoje, mestre Valentino. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim e faz ainda até hoje. Mas ali eu comecei a abraçar mesmo o jiu-jitsu. Então ia treinar e começou a ser aquela sede, né, de querer saber, de conhecer. E o faixa branca, né?
um grau que eu tinha, eu falei, não, quero conhecer, quero saber como é que faz, como é que luta, como é que vence, como é que pega o primeiro lugar. E aí eu comecei a me dedicar, treinar. Só que o treino era só terça e quinta. Então, terça e quinta, eu me dedicava praticamente o dia inteiro. Mas era só terça e quinta, né? Era muito pouco pra quem tava ali competindo. Mas eu sempre fui muito leve também, então não tinha muita gente na minha chave. Eu acho que a primeira vez que eu me senti preparado mesmo pra poder ir pra um campeonato pegar medalha de ouro, né? Falei, caramba, agora vai sair ouro, estourei a balança. Ah! Aí eu falei, caramba, cara, eu treinei pra caramba pra esse Então, eu que campeonato. lá na academia, eu vou te falar, eu chamo muita atenção dos alunos sobre isso. Porque, cara, tu chegar na competição e perder, Exatamente. pô, acontece. A Acontece, pessoa, pô. de repente, não tá no bom dia, Sim, tua sim, cabeça, isso de acontece repente, com não todo tá mundo. muito boa, de repente, tua cabeça não tá conversando com o corpo, então acontece. Agora, tu não bateu o peso, que é o básico, meu irmão, Básico, vai básico. tomar uma chamada braba. Caraca. Eu sou muito rigoroso com isso com meus alunos, sabe? Então, assim, irmão, o mínimo é você bater o teu peso, tá com o teu kimono lá. É o Exatamente. mínimo, irmão. É o mínimo. Agora, se você não fizer um bom trabalho lá, a gente Sim, volta pra sim. academia e corrige. Agora, tu não bateu o peso, irmão. Pô, Cara, falta de pra mim, responsabilidade, né? eu fiquei muita falta de responsabilidade, né? Eu não tinha essa noção. Sim, Né? tá chegando, tava Tava chegando, né? chegando. Aí eu pensei assim, na época eu lembro até hoje, eu ia lutar, eu era infante, né? Ia lutar de 50. Aí eu chegando na balança, bati 51. Eu fiquei, caraca. Meu mestre chegou, me abraçou, como é que foi? Estourou? Eu falei, estourei, não, tá bom, na próxima a gente dá, que não sei o que, vamos. Caraca, mas ali eu me senti, não era ingratidão minha, mas eu me senti ingrato porque eu estourei a balança e ele que pagava meus campeonatos, né? Sim. Então eu falei, caramba, cara. E por mais que ele não tenha brigado Tu comigo, ficou, falado com nada, certeza tu ficou decepcionado não, também, né? fiquei muito decepcionado. Eu falei, caramba, eu treinei pra caramba, não lutei, e o meu mestre gastando dinheiro comigo, pagando o campeonato pra mim, como se eu tivesse desonrado ele. Aí eu falei, caramba, fiquei muito chateado. Aí eu falei, mestre, não precisa pagar meus campeonatos, não. Vou começar a trabalhar e vou pagar meus campeonatos agora. Ele, não precisa não, cara. Eu pago porque eu gosto de você, você tá aí desenvolvendo. Eu falei, não, mas fica tranquilo, eu vou pagar, porque ele já tinha falado pra mim sobre pessoas que lutavam fora, mas que precisavam vender bala, precisavam vender essas coisas. Então eu falei, não, pô, se as pessoas lutam fora, eu vou fazer a mesma coisa. Aí comecei, aí eu falei com a minha mãe não deixava, né, na época. Ela falou, não, você é muito novo, que não sei o que, eu tinha 12 anos. Ela falou, não. Aí eu falei, não, mas porque eu quero competir mais. E minha mãe, lá em casa, minha mãe não tinha como também tirar lá, somos lá em casa oito não, quatro mais velho e quatro mais novo. São 8 irmãos? 8 irmãos. Que isso, hein? Aí você pensa, aí não tinha como minha mãe tirar. Tua mãe conhece televisão, não? Na época não tinha televisão. Aí já viu, né? Aí eu falei, cara, eu não pedia. Não pedia, mas aí a minha mãe tentava me ajudar, eu falava, caramba, eu sei que minha mãe não vai querer me ajudar, mas não vai ter condições de me ajudar Sim. financeiramente para poder pagar um campeonato. Eu falei, então Até eu porque os campeonatos vou. são caros, né, O cara? campeonato é muito caro e tá só aumentando. Aí, aí eu falei, cara, então eu vou começar a trabalhar mesmo. Aí quem começou a trabalhar foi a minha irmã. Aí ela foi um dia trabalhar, minha mãe deixou ela ir. Aí o dia que ela faltou, ela me colocou no lugar dela pra trabalhar. Aí eu fui uma vez, aí eu pedi pra minha mãe, deixa eu ir de novo, deixa eu ir só pra me poder fazer mais um dinheirinho, falta pouquinho pra pagar o campeonato. Ela começou a deixar eu ir, aí eu comecei a trabalhar vendendo bala, comecei a ir pro sinal também vender paçoca, bala, tudo que me Teu desse na corre, minha mão né? eu vendia. A pergunta agora era essa, Gabriel, que eu falei pra você. Pra galera que tá assistindo a gente, quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel Borracha, né? Como é que ele faz pra pagar os campeonatos, né? Se você tem algum apoio já que tá contigo, Sim. né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, cara, eu sou da correria, mano. Eu tô sempre aí tentando viver o melhor e fazer o melhor pra mim, pra minha carreira como profissional, como atleta. Já tive sim apoiadores, só que foram de contratos de não de longo prazo, mas curto prazo, mas que me ajudaram muito também, né, pra minha carreira, pra mim poder estar competindo nos campeonatos, estar aparecendo aí na mídia. Então foi excelente pra mim. E acho que isso também me alavancou muito, esses apoios que eu tive ao decorrer da minha vida de atleta. Mas que eu não tenho mais. Então eu voltei para minhas correrias, o que eu sempre pensei assim: se eu tiver um patrocínio bom, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Se eu não tiver, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Então, para mim não mudou nada. Eu continuo na correria, até quando não tinha patrocínio também, eu tinha que ir pra rua vender as coisas. Eu vendia, não ficava dependendo de patrocinador, não ficava dependendo de nada. Eu dependia de mim mesmo, da minha força de vontade, chegar lá dentro e era eu e o cara que fosse lutar, meter a mão, sair na mão com todo mundo lá. Mas financeiramente, eu sempre dependi de mim. Falei, cara, porque eu sempre pensei assim, eu comecei sem nada. Então, comecei na estaca zero. Então só tem como só avançar. Então fui colocando meu kimono, minha medalha, ia para as ruas vender aí, como fui pro Campeonato Brasileiro aí.
todos os anos que eu fui pro Campeonato Brasileiro, eu tive que ir pras ruas antes, vender, às vezes tinha que vender até o último dia pra poder comprar passagem no dia. Eu falei, cara, eu tenho que vender muito hoje. E Deus sempre abençoou. No último dia chegava um cara, pô, tá vendendo aí? Pô, me abençoava aí com R$ 50, R$ 100, que já era passagem de ida e volta. Eu falava, caraca, eu quase levava tudo pra vender lá no Brasileiro mesmo. Eu falava, porque, meu Deus, eu ficar aqui 5, 7 dias é um É gastozinho. osso. É. Aí eu falei, caramba, cara, mas sempre Deus sempre me fortalecendo, a galera da minha equipe sempre me abraçando também. Eu faço ainda, né? Rifa, pra poder, quando eu voltar ao campeonato fora, agora eu tô pretendendo lutar o Mundial, né? O World aí que vai ter agora. Então já tô fazendo a minha rifa aí, então tô sempre na correria, tô sempre trabalhando, correndo atrás. E foi assim também que eu consegui fechar muitas parcerias, muitos patrocínios vieram através disso, porque eu comecei a postar a minha correria do dia a dia. Eu ia lá, vendia bala e botava um telefone lá pra filmar, um tripé. Falava, galera, seja o que Deus quiser. E comecei a postar, só postar. E aí começou a viralizar. A galera começou a me acompanhar, começou a ver. Aí começou a vir as parcerias, a galera que começou a se. Eu acho que foi mais por saber mesmo que é difícil. Então começaram a me apoiar. Falaram, poxa, quer fechar aqui? Pra mim, como no início era tudo muito novo, então eu falei, caramba, cara, tá dando certo, vou continuar. Então, aí comecei continuando, postar vídeo, aí falar com a galera, tinha muita gente também, principalmente criança, me perguntava, pô, como é que eu faço pra poder vender? O que eu falo na hora de vender? Eu fico com vergonha. Eu também tinha muito vergonha na hora de vender ali, né? Ficava, caramba, o que eu vou falar? E aí eu comecei a pensar, cara, mas eu não posso ter vergonha também, que se eu não vender, se eu não vender, eu não vou competir. Então, É isso. aí eu comecei a abrir a boca, comecei a falar, e a galera começava a me perguntar no direct, como é que faz, como é que fala, como é que tu vende? E aí eu começava a mandar áudio pra galera. Quase um curso, né, galera? Quase um curso, né, pelo direct. E eu falo, não, tem que chegar, tem que falar o teu trabalho, mostrar o que você quer fazer, pra onde você vai, por mais que a pessoa não se interesse pelo seu trabalho, tem que fazer ela se interessar. Então tem que prender ela de alguma forma. E aí Maneiro. começava a falar com a galera lá, e eu via que as crianças gostavam. Vendedor. Vendedor. Eu via que as crianças gostavam, as crianças que me acompanhavam nos stories falavam, não, fala mais. Quando eu botava caixa de perguntas, sempre perguntava. Eu falei, cara, então eu vou ficar aqui nesse meio aqui, vou postar. E aí fui crescendo ali na internet, a galera me conhecendo, me reconhecendo no campeonato. Pô, eu lembro que pra mim foi muito gratificante quando um menino veio tirar foto comigo no campeonato, fiquei, poxa, muito feliz. Falei, Irado. caraca, ele, não, eu vejo teus vídeos lá, não sei o que. Irado, Caraca, irado. a Parabéns. galera tá Viu? me reconhecendo. Então pra mim foi tipo, eu olho, né, pra trás de onde eu comecei e vejo que eu fui guiado pelas melhores pessoas, né? Muita coisa já mudou na sua vida? Muita coisa já mudou na minha vida. Acho que hoje em dia a minha vida ela se resume ao jiu-jitsu, né? Tudo que eu faço, tudo que eu tenho hoje em dia é por conta do jiu-jitsu. Acho que se não fosse pelo jiu-jitsu eu não teria o que eu tenho hoje. Eu acho que eu acho não, tenho certeza que eu vou conquistar muito mais, né? Eu almejo coisas grandes. Eu penso alto, né? Porque É isso. já sonhar é de graça, né? Então, É isso. bora pra cima. E é isso, Gabriel. Tu tem que pensar sempre grande, não adianta. Pensar grande e pensar pequeno é igual. Exatamente. Entendeu? Só o Então, assim, pensamento. sempre pensa grande. Mas vamos lá. Se você não tivesse conhecido o Jiu-Jitsu e o projeto lá da FJU, onde você acha que estaria? Cara, eu sempre fui muito estudioso, vamos dizer assim. Eu sempre gostei de estudar, né? Minhas notas sempre foram boas e tal. Sendo que eu queria. Meu sonho de criança era ser professor de matemática, cara. Eu não me dá, eu me dava bem com matemática, mas eu não me via sendo professor. Então, tipo, o jiu-jitsu ele veio pra me salvar mesmo, porque eu acho que professor de matemática não ia dar pra mim, não. Eu era muito, muito estressado, né? Eu falava, cara, imagina sendo professor. Mas eu acho que o jiu-jitsu ele me salvou de. Cara, é porque ele veio antes dessa fase ruim da adolescência, sabe? Então ele já veio me doutrinando e me disciplinando. Então eu não sei. Eu já tive muitos amigos, não que eles sejam da vida errada, mas que não fazem nada. Hoje em dia também só sai, bebe, vai fumar, vai fazer isso, aquilo, outro. Não são traficantes, não são nada envolvido com o crime, né? Porém, também não faz nada pra mudar de vida. Então, acho que o jiu-jitsu ele veio já pra me despertar sobre essa vida que a galera levava. Eu sempre fui muito de ouvir minha mãe e meu pai, sempre conversaram bastante comigo do que era certo, do que era errado. E por eu ter sido um rapaz criado no meio cristão, né, da igreja, então eu sempre soube. Aí a minha mãe sempre conversou comigo, não, então, é isso, Sua família toda é da igreja? Uma parte dela, nem todo mundo. Mas a mais Mas parte foi da minha mãe. doutrinado lá dentro. Mas fui doutrinado lá dentro. Então, Uma diferença danada. faz diferença.
Então eu já nunca fui de acompanhar a galera. E quando eu vi que a galera já tava chegando na parte da idade ali, né, 15, 16 anos, que a galera começa a querer conhecer o mundo e conhecer a viver a vida, começar a viver a vida. E aí eu já via que eu já não tava me encaixando tanto, porque eu treinava, né, todo dia. E meus assuntos já não eram o mesmo que o deles. Era tipo, mulher, bebida e tal, farra. E eu, às vezes nem entendia o que eles estavam falando. Eu com 16 anos eu falava, cara, não tô entendendo nada, mas vou ficar aqui, né? Porque eu vou ficar aqui conversando com eles, né, tá, meus amigos. Aí eu comecei a ver, não. Aí depois eu falei, cara, realmente eu não tô encaixado mais aqui, não vou ficar mais treinando mais. Aí eu comecei a pensar, vou me envolver mais com a galera do jiu-jitsu. Aí eu comecei a ficar na academia o dia inteiro. Bacana. Aí eu falei, não, vou ficar aí com a galera do jiu-jitsu, que aí era o único assunto que eu sabia Tu se conversar. achou, né, cara? Aí A eu me verdade achei, foi aí essa, eu me né? encontrei, realmente. A verdade foi que tu tava num meio que não era mais. Você não fazia mais Não parte fazia mais daquilo parte ali, dele. né? Não fazia sentido nenhum pra você aquilo ali. E você se achou no meio do jiu-jitsu, Sim, na tribo do jiu-jitsu, né? Que as pessoas que ali estão no jiu-jitsu, cara, as pessoas buscam a mesma coisa, né? exatamente. Qualidade de vida, se alimentar de uma forma bacana, Sim, sim, né? Ter bons hábitos, e tudo sim. isso forma Pô, um caráter, né? exatamente. Aí eu comecei a me aproximar e comecei a ver que eu me encaixei ali. Eu falei, caraca, cara. Tipo, no meio dos meus amigos que não eram do jiu-jitsu, eu só sabia falar de jiu-jitsu, então eu nem falava Tu era nada. o chato da Eu era o galera, né? chato, pô. Eu sempre Esse... fui o chato também, cara. eu não sabia Porra, o falar de Maurício é nada. chato, só quer falar de jiu-jitsu, não é isso, cara. É porque quando a gente entra no meio do jiu-jitsu, a galera tem que entender isso, né? A gente vive o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é Exatamente. viciante, né, irmão? Então, Não assim, tu tem como. acorda pensando em jiu-jitsu, dorme pensando em Pô, jiu-jitsu, aí tu sonha pensando em jiu-jitsu. Pô, mas por que exato. que no treino eu não fiz aquilo ali, irmão? Caraca, Aquele aquele moleque me mole lá. raspou, bicho. Era pra eu ter passado. E quando chega segunda-feira, depois de campeonato, então, meu Deus do céu, caramba, não era pra eu ter feito aquilo lá, que dei aquele mole que eu não dou no treino, cara, que eu dei lá, cara. É isso. Então, poxa, ali eu me encontrei, eu falei, cara, é aqui mesmo meu lugar. Então, aí me deu mais força pra me ficar o dia todo na academia, né? Aí, Que bom, né? exatamente, que bom, graças a Deus. Aí eu ficava o dia todo na academia. O treino começava, aí eu comecei a me colocar como competidor. O treino começava às 7 horas da manhã, aí eu pegava, ia pra academia umas 6 horas, ficava lá com o professor. Nesse meio tempo, eu já tinha trocado de professor, né? Porque eu treinava na abolição, passei a treinar em Del Castilho. Aí o meu professor, que era pastor, né? Pastor Natan, ficava em cima de mim. E antes dele ser pastor, ele tinha um sonho de ser atleta. Então ele entendia, mais do que eu, o que era ser a vida de um atleta, como é que era regrado, alimentação, treino duro e tal. Então ele começou a me orientar. Aí ele, pra mim, foi uma virada de chave, porque ali eu parecia que eu tinha uma pessoa justamente ali para poder me guiar onde eu precisava. A próxima pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa. Quando você percebeu que o jiu-jitsu era pra você e quando foi essa virada de chave que tu acabou de Ah, tá. falar? Então vamos lá. Vamos Então, lá? Fala, continua, vai lá. aí. Essa virada de chave foi aí quando eu comecei a ver que eu queria treinar mais do que ir pra escola. Eu estudava, né? Mas aí meu professor falava assim, pô, Tauan, investe. Porque se você treinar do jeito que você tá treinando todos os dias, se você não desistir, se você continuar permanecendo, você vai chegar em algum lugar, você vai ver que tem futuro aí. Então aí ele começou a mesmo me cuidar como se fosse meu pai mesmo. Bacana. Então ele falava comigo, falava, então, vai treina amanhã, treino. E às vezes, tipo, eu ficava exausto, mas eu falava, caramba, cara, ele tá confiando em mim, então eu vou confiar também no meu trabalho. Então aí eu chegava às 6 horas da manhã na academia, e aí eu ficava lá. Sendo que, como eu treinava todo dia, toda hora, às vezes eu tinha que tirar o tempo para poder estudar e também vender as minhas coisas que eu vendia lá no sinal. Aí às vezes não tinha tempo para vender, mas eu falava, não, tem que ir pra escola, porque minha mãe deixava eu não ir pra escola, né? Ela falava, não, tem que ir pra escola, Então, estudar. tua obrigação. É claro, falei, tem que ir pra escola, estudar e tem que treinar, tem que ir pra escola, estudar e treinar. Minha única obrigação é treinar e estudar, treinar e estudar. Então ali, cara, foi mais na minha cabeça mesmo, porque ele falou, eu confio em você, se você não confiar em você, ninguém vai confiar e a confiança que eu deposito em você não vai fazer diferença nenhuma. Então eu falei, não, realmente, tem que confiar mesmo no meu trabalho. Aí eu comecei a treinar às 6 horas da manhã, aí eu treinava de 6 às 8, era mais posição, não era aquele treino muito forte. Aí depois comecei a treinar de 10 às meio-dia, aí 1 hora eu comecei a fazer preparação, aí descansava, aí 4 horas fazia posição, e aí chegava no treino da noite, eu era juvenil, mas aí ele meio que não é que não deixava, não. É que ele falava que a galera do juvenil também já não tava me acompanhando muito. Então eu passava pro treino dos adultos. Aí chegava final de semana,
que era sexta-feira, sábado, eu fazia os mesmos treinos, só que aí à noite eu ia vender bala de madrugada, porque eu tinha que fazer o dinheiro do campeonato também ainda, né? Aí tinha que ter o corre, Tinha pô. que ter o trabalho ainda. Então aí eu treinava o dia inteiro e de madrugada eu ia pra rua vender bala. E diversas vezes já fui lá pra campeonato virado, né? Da noite ali, saía, já ia vender bala com meu kimono na bolsa. E no dia seguinte já ia direto pro campeonato. E aí e graças a Deus vinha um melhor resultado ali, conseguia subir no primeiro lugar do pódio. Mas aí eu comecei a entender que realmente aquilo ali era pra mim. Comecei a me encontrar, comecei a subir no pódio. Aí eu comecei a tentar defender ali a categoria, né? Que é muito difícil também. Sempre tem alguém ali Que é chega na categoria pra poder bagunçar todo mundo. Então, Borracha, tu ser campeão não é tão difícil, Não, não é. né? É Tu coisa mais treina, fácil. chega lá. Agora, se manter campeão, que é a Exatamente. parte Que é mais complicada. essa- Porque tu tem um alvo nas costas, né? E a Exatamente. galera vai começar a estudar teu jogo, ver as tuas lutas, né? Você começa a se tornar um cara que tá mais na mídia ali, que tá mais ali na hype, a galera vai te Sim. olhar, sacou? Vai ver o teu jogo, vai ver como é que quebra o teu jogo, vai te estudar. Isso é normal, né? Isso aí Sim. é uma parada que a gente tem que entender, né? Que assim, faz parte do processo, né? Um exemplo, se um aluno meu for lutar contigo, cara, eu vou ver teu jogo todo, sacou? Eu vou querer ver o que que tu faz, vou estudar os teus pontos fracos, sacou? Sim, sim. E isso faz parte do game, irmão. Cara, mas eu acho que isso me renova todos os dias, cara. Que eu sei que eu tenho alguém me estudando, eu me sinto muito bem, porque isso me dá motivação pra eu poder melhorar. Continua, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, quando. Não que eu tenha ficado muito tempo invicto, ou muito tempo sem perder o campeonato. Eu sempre tento manter ali, né? Sempre pego uma federação ou outra pra poder manter ali ranqueando, pra poder pegar o primeiro lugar ali no ranking. E aí, às vezes, você pensa assim, poxa, tô no primeiro lugar do ranking. Eu acho que, não falo sobre mim, mas eu já vi isso em muitos atletas, o comodismo, né? Ele se acomoda ali de estar sempre ali no primeiro lugar, fazendo uma, duas, três lutas, conseguindo levar ali o primeiro lugar. E aí acaba que, do nada, sempre tem aquele atleta que tu já lutou com ele umas 5 vezes, 3, 4. E aí tu conseguiu levar melhor, mas do nada ele veio com um jogo totalmente diferente. Tu fala, ué, ele não fazia isso, Que que ele tá tá fazendo acontecendo, agora? né? O que que tá acontecendo que ele tá fazendo isso agora? Aí, cara, aí tu acorda, né? Tu fica, caraca, realmente, esse negócio ele vai. Se eu continuar do jeito que eu tô, ele vai passar aqui, vai me finalizar. E como já aconteceu também, eu acho que era na Azul, eu tava com um rapaz, já tinha lutado com ele já umas 3 vezes, consegui finalizar, só que na quarta vez que eu fui lutar com ele, cara, eu falei, caramba, eu já lutei com ele, né? Tinha quatro no pódio. Eu tava numa era de que eu não tinha 4 pessoas e o pódio só podia 3 na época. Eu tava numa época que eu falei, cara, não tô conseguindo pegar pódio. Só pegar terceiro lugar, só pegar terceiro lugar. Eu falei, cara, pô, vou lutar com esse moleque que eu já lutei com ele 3 vezes, essa vai ser a quarta. Eu falei, poxa, se eu encaixar aquele jogo que eu fiz na última, acho que dá pra me levar e vou pro pódio direto. Caraca, cara, fui segurar no comando dele, ele me deu um arma voador tão rápido, que eu Nem viu fiquei, de onde veio. caraca, eu falei, né, que isso, cara, que isso? Eu não sabia nem o que falar. Eu falei, caramba, perdi na primeira, Faz parte. peguei nem o pódio. Eu falei, caramba, com 4 não peguei nem o Faz pódio. parte, né, cara? E isso faz parte de um processo, né, Exatamente. Borracha? E a gente precisa respeitar esse processo. Eu acho que Porque, isso amadurece muito também o atleta, isso vem pra amadurecer. sim. Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente o que que é FJU, né? E como é esse projeto lá. Tá. A FJU, ela é um projeto da Igreja Universal. Como eu disse, é onde eles montam um tatame para você poder participar e te afastar das coisas que não vai te agregar em nada. E eu acho muito bacana que lá eles falam sobre a palavra de Deus, né? Que como é da Igreja Universal, eles pregam a palavra. E para mim, cara, foi transformador, porque eu me converti através do tatame. Eu conheci ali, por mais que eu fosse criado nesse meio, eu não vivia esse meio. Eu só fui, né, indo ali para a igreja, porque a minha mãe falava para mim ir, ou porque eu já tinha amigos na igreja, então eu ia por ir. Mas ali, através da palavra ali, de sempre uma palavra de força, ninguém chegava para te colocar para baixo, né? A galera Ao sempre contrário. te motivando, né? Pô, não deu nem se vai dar no outro, tá passando por alguma coisa em casa, tá passando por alguma coisa na família, na sua vida pessoal, por mais que você não vá revelar o que está passando, mas está ali para te motivar, estão ali te dando força a todo momento. Então,
eu sou eternamente grato à minha equipe, por isso, por essas e outras que eu tô lá até hoje, né? Porque Bacana. eles fazem um trabalho diferenciado. A gente, às vezes, vê Trabalho muitas de Deus, né, Gabriel? um trabalho de Deus, porque não é só o físico, não é só o tatame, o jiu-jitsu, o Eu kimono. acho que ali é a menor das coisas, né? É, é, o, Eu acho que o é, o, jiu-jitsu ali no projeto é o é um menor dos, detalhe, é um é um detalhe, detalhe. né? É o que atrai os jovens para conhecer a Exatamente, palavra. exatamente. É porque é uma forma de atrair. Tem gente que, realmente, se você for chegar pra falar de Deus pra ela hoje em dia, ela não vai querer ouvir, né? E é muito difícil. Aí você se torna chato, se É torna porque tem invasivo. muitos jovens hoje em dia, né? Que nessa rede, na parada de rede social, é rede social, é rede social. Se tu Exato, fala da palavra, ele vai rir de você, vai virar as exatamente. costas, né? E você apresentar um projeto, tem alguma coisa ali que Sim, agregue, sim, que traga, né? Benefícios para uma comunidade, para tua sim. idade, então, Pô, pô, aí fica perfeito, né, esse irmão? pra mim foi uma mudança, porque na minha idade, hoje em dia, os jovens de hoje em dia, os jovens que não fazem jiu-jitsu, que daí estão aí no mundo afora, pelo amor de Deus, eles vivem uma vida aí Muito muito feia, né, cara? feia, feia, feia. Então, cara, graças a Deus, eu sempre fui disciplinado pelo jiu-jitsu. Sendo que quando entrou a disciplina da fé na minha vida, acho que aí mudou, Muda mudou tudo, tudo, né? mudou tudo. Porque aí eu comecei a caminhar com Deus e aí, cara, isso me ajudou até na minha evolução como um atleta mesmo, porque às vezes, Como pessoa, como bicho. pessoa, às vezes eu ficava muito nervoso com o que ia acontecer, com o que ia ser da minha vida. Eu tenho certeza que hoje o Gabriel é um melhor filho. Tenho Exatamente. certeza que o Gabriel hoje é um melhor irmão. Eu tenho certeza que hoje o Gabriel é um melhor companheiro de treino. Porque, cara, hoje você agregou tudo isso aí que você falou, né? A disciplina da arte marcial, uma pessoa que te abraçou, te deu a mão, te explicou o caminho e junto com a palavra de Deus. E, cara, eu acho que quando junta esses dois, né, como o meu mestre Luciano hoje em dia fala, a disciplina do tatame e a disciplina da palavra de Deus, elas andam, quando elas andam junto, não tem Ninguém como parar, segura, não tem como segurar, não. ninguém segura. Então, cara, pra mim, esse projeto da FJU, ele, cara, tem muito o que crescer ainda e muitas pessoas chegam nele destruídas. Imagina. Muitas pessoas chegam lá, passam por várias coisas, muitos problemas familiares, como todo mundo tem, Chegam lá no fundo do chega poço, lá no né, fundo irmão? do poço. E através de uma palavra, né? Não é nem que você vai fazer alguma coisa forçada, não, através de uma palavra. Às vezes a pessoa só tá precisando ouvir uma palavra de Deus, uma De repente é só um acolhimento, né, é só cara? um acolhimento, É uma só, motivação, um abraço, e que a pessoa tá precisando ouvir, e ali ela tem a oportunidade de ouvir. Cara, às vezes parecia que não, eu era novo, né? é Mas novo ainda. eu sou novo, né? Era mais novo. Mas aí eu ouvi a palavra ali, e pra mim era uma das melhores partes do treino. Sensações. Porque no final do treino, sempre tem o pastor, né? Que dava a palavra lá, falava, orientava, dava um exemplo. Então, ali era a minha melhor parte, porque eu treinava, né? Gosto, amo jiu-jitsu, mas ali eu me sentia muito mais calmo, mais tranquilo, me sentia em paz. Então, ali eu comecei a querer buscar isso, não só dentro do tatame ali, que era muito pouco, às vezes era 15 minutos para ele poder falar da palavra de Deus, pregar uma coisa ali, e é muito pouco, mas é uma coisa que já Já planta dava ali um uma up, né? semente, né? É, E aí você vai querer, se você quiser, você vai à igreja, você vai buscar mais. E eu quis, então eu fui atrás, fui e entreguei minha vida para Deus. E aí Deus começou a fazer a obra na minha vida e mudou minha mente, tudo hoje em dia é diferente, mas porque eu amém. dei ouvido à palavra. Amém. Isso aí. Manda um recado pra galera do TikTok lá assistindo a gente lá. Fala, galera do TikTok, já segue aí, vambora, vamos continuar mais um pouquinho aqui. E é isso aí, vambora, pega firme. Vambora, vambora, vambora. Gabriel, tem muita gente que fala mal de projeto social, critica projeto social, mas sem saber o que acontece ali nos bastidores, né? O que você acha que é o que mais influencia ali pessoas em projetos sociais? Cara, eu acho que o que mais influencia pessoas ali em projetos sociais é realmente essa oportunidade que o projeto social ele apresenta, né? Cara, tem muitos projetos em comunidades que eu admiro muito. Tem diversos projetos, cara. Hoje em dia as comunidades são lotadas de projetos sociais e, cara, eu acho que o projeto social, acho não, tenho certeza que o projeto social ele muda a mente do atleta, da criança, do pai, da mãe, porque ele mostra um lado totalmente diferente. Tu tocou no assunto, Gabriel, agora, que é muito importante, né? Eu tenho um projeto social, né, muito bonito, tem dois faixas pretas meus que tocam lá, que é o Júnior Panda. Eles vieram até aqui no Aham. episódio, 2 episódios atrás, se não me engano, o Júnior Panda e o Alisson Balô. E o que tu falou, cara, é muito isso, sabe?
Porque ele não muda só o jovem, Sim, sim. ele muda a família. Exatamente. Né? Ele muda o ponto de vista de toda uma família, todo um ecossistema. Porque quando aquela criança ali, ela começa a ficar disciplinada, quando ela começa a entender os valores da arte marcial, quando Sim. ela começa a entender que aquilo ali é para ela, que tira ela daquele lugar ruim, a família entra junto. E a família vê que ele mudou, e a família começa a mudar os hábitos. Você quer ver uma parada muito maneira? Lá no projeto, alguns pais às vezes iam fumando, sacou? E aí bebiam lá no projeto, Caramba. sacou? Cara, isso acabou, irmão. Sacou? Olha que legal, porque a galera tá entendendo que aquilo já é errado, né? Sim, Legal na frente das crianças, sacou? E a gente sabe como é que é uma comunidade, que tem de tudo ali liberado na frente das crianças. Meu irmão, a criança convive com tudo aquilo ali, e aí olha pro cara ali da boca, acha que é o popstar, porque ele tá com um relógio de ouro, que ele tá Sim, com uma sim. arma, que ele tá com um telefone bonito, que ele tá com um tênis bonito. E quando ele começa a entender que aquilo ali tá errado, que o professor dele passou para ele é uma vida mais próspera, que Deus é o caminho para ele, que aquilo ali mostra para ele, abre a porta de muitas Sim. coisas, aí esquece. Cara, eu acho muito bonito, às vezes, né, como você falou, mudar um hábito. E são coisas que, às vezes, o pai, a mãe vem observando e você não precisa nem falar. A pessoa se vê ali no ambiente, né? Então ela fala, poxa, é igual treinar de kimono, onde todo mundo tá sem Tava sem kimono. kimono. Você vai ficar falando, tá todo mundo sem kimono, só eu de kimono? Vou começar a fazer igual a eles. Então vou vir sem kimono também. Então acaba se tornando um hábito ali. Então eu acho, cara, a importância, eu acho que é muito importante ter um projeto social em todas as comunidades, né? Assim como tem. Perdão, foi mal. Pão. Ter um projeto social assim como tem em todas as comunidades e darem valor para os projetos. Eu acho que só falta mais investimento para esses projetos sociais, né? Porque, cara, é muito puxado para quem abre um projeto social, tá ali Não todos ganhar um os dias, real. não ganha um real, né? A gente entende que não é pelo dinheiro, é pelo amor ao jiu-jitsu, porque acho que o dinheiro não segura tudo hoje em dia. Você pode estar no melhor lugar do mundo com dinheiro, se você não fizer aquilo ali Não com tiver amor, feliz, né? se não estiver feliz, você não vai durar muito ali, você vai arrumar um problema, você vai ver aquilo ali como um fardo. E, cara, a palavra de Deus fala que o fardo de Deus é leve, assim como o jiu-jitsu é um fardo leve para quem ama o jiu-jitsu. Então, cara, se tá ali é muito puxado, é muito dolorido. Tem gente que passa por vários. Como assim? Como os alunos passam, né, por diversas dificuldades, tem muitos professores que passam por dificuldade, mas estão lá todos os Muito. dias para poder ajudar, abrindo Tu pode ter certeza, Gabriel, que o fardo do professor é muito mais pesado. muito mais pesado. Porque ele carrega toda a história, Exatamente. todas aquelas crianças que estão ali, todos aqueles jovens que estão ali, chegam pra ele, vão olhar pra ele como uma saída daquilo Sim, ali. sim. Então acaba que, meu irmão, não sei se você sabe, mas todo professor também é psicólogo, né? Todo professor vira um pai, todo Sim. professor vira filmmaker, todo professor vira, meu irmão, DJ, né? Então faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte. E aí tá junto, né? Quando você vira professor, mais quando é de projeto social, você começa a entender que ali você não é só um professor. Sim. Você começa a entender que você ser professor ali é bacana, você vai orientar, aí envolve um monte de coisa ali que é muito maior que isso. Exatamente. Cara, eu vejo, eu vim da capoeira, né? Então eu vi o exemplo do meu professor, ele dava aula num projeto e ele, na época, tinha uma época que ele recebeu uma proposta até de dar aula em outro lugar pra receber. Sendo que, tipo, ele tinha tanto amor pelo que ele fazia ali pelas crianças, ele sabia que talvez se ele saísse dali, as crianças iam ficar largadas na rua, não ia ter o que fazer, talvez se envolvesse com Não coisa tem um bom errada. caminho, né? Exatamente. Ele ficava ali, cara, e às vezes se apertando e dando um jeito daqui e dali para poder dar aula pra gente. Então, falar, cara, realmente, acho que a importância do projeto social, ela veio daí, de realmente transformar a vida das pessoas, dos jovens da comunidade, da favela ali, da periferia, que não tem uma perspectiva de vida, às vezes não tem nem o que fazer, só. Cara, eu acho que, como a gente falou lá no início, brincou, né? Mente vazia na oficina do diabo, porque realmente a pessoa tá ali com a mente vazia, não tem nada pra fazer. Já escuta uma besteira. Escuta uma besteira. Né, que é muito difícil escutar palavras boas, né? Hoje em dia. Então sempre vem alguém com uma palavra. Tu já tá na pior. Aí vem alguém. Suscetível a escutar uma Exatamente. besteira e já era. Aí, com mente fraca, hoje em dia, os jovens hoje em dia são muito mente fraca. Eu acho que até na internet tem muito disso. A internet e quem tem um controle maior da internet trabalha muito hoje em dia com jovens. Porque os jovens hoje em dia tem mais aquela mente fraca ali, tá conhecendo tudo agora. Fácil Tudo muito fácil. você moldar ali. Exatamente. Muito fácil você manipular. Manipular, essa palavra é certa, é muito fácil de manipular. Então ali, tudo hoje em dia é muito pro jovem, muito. O adulto ele já tem um homem formado, já tem a cabeça ali feita, então sabe o que é certo e errado. Não que a gente jovem não saiba, mas é muito mais fácil de ser manipulado ali. Então acho que
o projeto social ele traz isso, ele traz esse amadurecimento. E como tu falou sobre isso, Gabriel, como é que é a tua rotina hoje? Como é que tu concilia treino, casa, correria, né, pra tu pagar teus campeonatos? Como é que é isso? Cara, então, eu comecei a treinar um pouco mais, né, por conta dos campeonatos. Geralmente, perto de campeonato, eu dou aquele gás. Quantos Então, treinos tu dá por dia hoje? hoje em dia eu faço 4 treinos. 4 treinos por dia? Isso. Só jiu-jitsu? Não, jiu-jitsu de manhã 7 horas da manhã, jiu-jitsu 10 horas da manhã, à tarde eu treino Mas são musculação. treinos diferentes ou Não, só geralmente jiu-jitsu? Não tem treino de posição? Não, é específico? geralmente no primeiro treino eu faço um treino mais específico de posições que eu quero trabalhar no campeonato, ou de posições que eu estou estudando de algum atleta que eu vou lutar, né? Aí geralmente é esse treino de manhã. A 10 horas da manhã já é tem a galera mais master, né? Onde eu treino, não tem aquele treino fechado para competição. Entendi. É um treino aberto, então você vai lá, você vai treinar com todo mundo. Saquei. Então é aquele treino que tu vai fazer força mesmo, vai sair na mão com os demais, tá lá querendo te amassar, te matar lá. Você tem que se virar. E então é um treino muito bom pra mim, porque eu consigo aprender e consigo desenvolver o que eu treinei mais cedo. Então, aí 3 horas da tarde eu faço um treino de musculação, né? Faço a minha preparação física. E aí de de 3 às 4h30, mais ou menos. E 4h50 eu auxilio num projeto também, dando aula para as crianças lá. E aí, depois desse projeto, aí eu volto para cá para a FJU, onde eu treino, para dar aula para as crianças, junto com o meu Dá aula professor. pra criança já? Eu auxilio lá na aula com as crianças já. Bacana, bacana. Então, eu dou aula lá de 6 às 7, né, que é 1 hora, e de 7 a 8h30 pro juvenil. Então, eu Aí depois gosto. começa os adultos. E depois começa os adultos. Então, eu gosto, porque isso me ajuda muito a me formar, né? Por mais que eu seja faixa roxa ainda, eu consigo ter uma visão bem ampla, assim, nem, não próximo, mas de que um professor passa ali, né? Quanto mais a gente ensina, mais a Exatamente, gente mas a gente aprende. Tem coisas que a gente só vai aprender depois que a gente vai dar aula ali. Então, isso me ajuda porque criança tem muita dúvida, a criança pergunta toda hora, todo momento, E tu tem que saber e eu tenho que responder. saber. Então, eu falo, caramba, cara, isso me ajudou, porque muda tudo quando você dá aula, quando você só compete, só treina e compete, treina e compete. Esquece. Então, quando você começa ali a Outra puxar o pegada. treino, você começa. No início é bem cansativo, porque eu ficava nervoso, ficava, caramba, o que eu vou falar pra essa criança? Às vezes a criança tinha o quê? 6 anos, e eu falo, não sei nem o que eu vou falar pra ela. Ela tem 6 anos e eu tenho 18 e eu não sei o que falar pra ela. Mas aí, Faz parte, ué. aí depois eu comecei a saber lidar ali, e o professor que tava lá também já me ajudava. Não, quando a criança fala isso, você fala isso, dá limite pra conversar, não deixa falando, Ó, não já sei o vou quê. pegar o gancho e vou falar pra você sobre isso. Eu tenho um curso que o nome é Didática Kids, Uhum. tá? É um curso que forma professores para dar aula para crianças. Nele a gente fala sobre todas as fases, tá? No curso tem a parte de Sim, psicologia do sim, esporte, que a gente tem uma psicóloga voltada para isso. Ela até veio no episódio aqui, depois tu assiste lá, que é a Márcia Ribeiro. A gente fala sobre uniformização, sim, sim, postura, linguagem, que você tem que falar numa aula kids, que é uma aula totalmente diferente, né? Você exatamente. não pode falar o que você fala numa aula de adulto, né? Então, assim, assim que abrir as vagas, eu vou te mandar lá para Manda, tu. manda assim que é bom pra mim adquirir esse conhecimento aí. Com certeza. E, Gabriel, deixa eu te perguntar, alguma vez você já pensou em desistir? Cara, eu acho que é um pensamento que todo atleta já teve, mano. Ainda mais quando a gente tá passando por aquela fase ruim, sabe? Aquela fase que, pelo amor Nada de dá Deus, certo, só bate na treina, trave, né? treina, treina e tu perde na primeira. Cara, eu já pensei sim em desistir, sendo que esses pensamentos eles vieram ao decorrer do tempo por conta desses motivos, né? De perder campeonato. Eu acho que se perder campeonato, cara, hoje em dia eu tenho uma visão diferente do que eu tinha antes. Falar, caramba, cara, eu tô treinando pra caramba, eu tô fazendo, dando o meu melhor. E eu falava com Deus, né? Conversava muito com ele, falava, meu Deus, será que isso é pra mim? Porque eu tô treinando pra caramba, tô dando o meu melhor, tô dando o meu máximo, eu tô fazendo tudo que eu sei. E às vezes eu fazia uma luta, duas, três, perdia e não pegava nem pódio. Aí eu falava, Que é caramba, que brabo, né? isso? Finalizei a primeira, Caramba, finalizei a segunda, exatamente a chegou na terceira, terceira. bati na trave, nem pode eu Caramba, peguei. eu falei, caramba, meu Deus, o que que tá acontecendo? Que eu não tô tendo esses resultados? Mas aí vem aquele pensamento, pô,
Será que isso é pra mim? Pô, pra fulano é mais fácil. Então vamos lá, como tu falou que já pensou em desistir, o que mais te segurou no eixo quando veio esse pensamento de desistir? Cara, Foi família? Foi Deus? Foram teus companheiros de treino? cara, foi Deus que me segurou, mano. Porque eu entregava tudo que eu tinha no tatame, mas todas as minhas aflições eu falava com Deus. Eu deixava nas mãos de Deus. Falava, meu Deus, o Senhor sabe o que eu penso. Independente do que eu fale, Deus sabe o que eu penso, o que eu sinto, tá, que tá no meu coração. Eu falava, meu Deus, eu tenho muita vontade de desistir, até porque é, a gente que é atleta, a gente se motiva com o resultado também, né? A gente sabe que a gente tá melhorando, a gente sabe que a gente tá evoluindo. Então, quando a gente não vê aquele resultado durante um longo tempo, a gente começa a se frustrar, né? Com muitas coisas. Mas eu falava com Deus, falava, meu Deus, eu não vou desistir. Até porque eu falava, meu pai, eu fiz um investimento aqui, né? Tô investindo aqui, eu tô trabalhando, eu tô me dando E cem por quando, né? cento. E seu tempo é o seu bem mais Exatamente. precioso, né, bicho? Exatamente. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui fazendo o que o senhor quer, e é o meu objetivo. O meu objetivo é que através do jiu-jitsu as pessoas consigam ouvir a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Perfeito. Eu falei, meu pai, eu tô aqui fazendo o meu melhor, tô dando o meu máximo, sendo que não tô tendo resultado. Mas O que que tá o que que tá acontecendo? acontecendo? Eu falei, mas eu vou continuar. Se for da vontade do Senhor, eu vou parar. Se for pra ser, o que for pra ser, vai ser. Então, isso que me segurou até hoje e o que me motiva, né? é, Foi esse investimento que eu fiz. Falei, caramba, cara, eu tô aqui investindo, mas se eu parar, todo o investimento que eu fiz não valeu de nada. Então eu falava com Deus, meu Deus, me ajuda, me dá força aí, ó. Deixa eu pegar esse pod aí, falta só Deixa eu esse. chegar, deixa eu Deixa eu chegar. chegar aí. E aí, cara, Deus sempre me respondeu. As minhas orações, sempre falou comigo. E tava ali comigo, 100%. Me guiava nas minhas lutas. Caramba, teve mais de 10 lutas minhas. Aí eu posso contar, postei até vídeo já, falando que, cara, tinha luta minha que eu tava 2-0 ou tava perdendo de vantagem, olhar pro placar 15 segundos, falava, meu Deus, não é possível. Caramba, uma luta aí, ó, 10 segundos, eu falava, meu Deus, me ajuda aí. Olhava pro céu assim e falava, por favor, pai. Deixa eu dar, deixa, Eu tô pronto. deixa ele entrar, deixa eu entrar esse double leg aí, cara. E mesmo assim, cara, Deus me abençoava e eu sempre fui de acreditar. Que eu penso assim, se Deus deixou eu estar aqui na beira desse tatame, eu vou acreditar porque Deus vai me honrar. É isso. Então, eu falo, 10 segundos pra ser campeão. Tô perdendo de 2 vantagens. Cara, eu vou fazer um ponto doido aí, mas eu vou fazer. E sempre acreditei, Deus me honrou. Deus já abriu as portas ali. E um campeonato que eu vi que realmente Deus estava comigo, né? Que abriu assim, mas não foi, cara, Deus me respondeu. Foi no Vitória Open que eu lutei, acho que foi 2023. E aí eu lutando, fiz a primeira, finalizei, a segunda, finalizei a terceira, na final. O rapaz era. Eu fui pular na guarda, ele já. Ele puxou e eu pulei na guarda. Aí ficou com 2 pontos. Ele amarrando e nada de punição pra ele. E aí ele ganhou 2 punições, né, por amarrar. E aí eu olhei pro placar assim, tava 40 segundos. E eu tentando raspar ele, e ele segurando, segurando, segurando. Falei, meu Deus, não vou conseguir raspar, eu vou trocar em pé. Fiquei em pé, e ele nada de cair, eu entrava a queda, ele saía. E eu falei, meu Deus do céu, 20 segundos, eu pensei, caramba, perdi. Mas o pastor, né, o pastor Nathan, que era um professor, falando, não, tá, não desiste até o final, até Só acaba quando termina. só acaba quando não Imagina. dá parar. E aí ia entrar double leg, ele saía, entrava double leg, ele saía. Eu falei, meu Deus do céu, isso é da área. Eu ia correndo atrás dele e saía correndo. Eu falei, caraca, cara. Aí, graças a Deus, faltando 7 segundos, Tomou outra punição. tomou outra punição, 2 pontos. Tamo bem. Graças a Deus. E quando tu entra pra lutar, cara? O que mais você sente? Pressão pelo resultado, a pressão por a galera do projeto lá, você representar eles, ou a tua vontade de mudar de vida? Cara, acho que hoje em dia é o que mais me pega mesmo é essa vontade de mudar de vida, cara. Antigamente eu sentia essa pressão mesmo, caramba, fulano tá esperando o resultado de mim. Se eu perder eu vou virar highlight, né? Que hoje em dia tudo é highlight. A gente falou isso aí a gente Pô, falou no episódio anterior com o se Serginho. perder, Tudo vira highlight. tudo. Se eu perder eu vou virar highlight. Não, antigamente eu pensava dessa forma. Falei, cara, não, mas eu comecei a pensar pelo meu objetivo. Falei, caramba, cara,
Se eu ficar perdendo, eu não é que eu não vou chegar longe, mas é que vai demorar, né? Vai adiar o mais. processo. É isso aí. Então eu falei, não, vou chegar aqui e vou dar meu 100%. E aí, quando... 110. 110%, 120%, se puder. Aí, e quando eu chego ali no tatame, geralmente tem aquele nervosinho de campeonato que eu acho que é excelente, que acorda ali, me deixa acordado, me deixa ali ligado, e atento pro que vai acontecer dentro da luta. Eu dobro ali meu joelho na beira do tatame e eu sou sincero com Deus. E ali acaba toda a aflição, todo o nervosismo, porque eu falo, meu Deus, eu já sinto o tatame falando que seja feita a sua vontade, independente do que acontecer aqui dentro, eu tenho 100% das vezes que eu vou lutar, eu boto o joelho antes de exatamente. entrar no chão e peço E a Deus aquilo que ali dê tudo bem. E não, eu não peço pra não deixa ganhar, de não. lesionar. Eu não peço pra ganhar, não. Eu só peço uma coisa: que os dois saiam daqui inteiros. Exatamente, eu Assim, peço a mesma o, coisa. o resultado vai independer, porque assim, quem tiver treinado melhor, quem Exatamente. tiver no melhor dia vai ganhar. Mas eu só peço isso, que os dois saiam inteiros, que não tenham lesão, que eu vá trabalhar segunda-feira bem, que eu tenho que trabalhar bem, eu trabalho muito. Então, Sim. assim, é isso. É o que eu falo com Deus também. Quando eu dobro ali os joelhos, eu falo, meu pai, que o Senhor venha me proteger, venha proteger outra parte também, que não vai acontecer nenhuma lesão, que ninguém vai se machucar, e venha ser feita a sua vontade, né, aqui dentro, e que, como eu falei, que se o meu objetivo é pregar a palavra de Deus, até nas minhas atitudes, conforme eu for sair do tatame, conforme eu vou comemorar a minha vitória, que o Senhor venha ser glorificado. Então, tudo que eu faço ali dentro, antes de entrar, e quando eu saio do tatame, é para glorificar a Deus. Então, se às vezes, Amém. né, cara, acontece, né, da gente não ganhar um campeonato, às vezes não ver aquele título que a gente quer, porque a gente espera, a gente trabalha pra isso. Mas eu fico pensando, se não ver esse título e eu pelo menos conseguir fazer e eu pelo menos conseguir levar a palavra de Deus pra uma pessoa ou pra aquela pessoa que eu lutei, aquela pessoa que às vezes eu ganhei, eu consigo falar com ela depois, falar, poxa, ajudar uma palavra, às vezes, cara, já aconteceu diversas vezes de eu lutar com um cara que precisava ganhar aquele título ali, às vezes. E chorar pra caramba ali e me dar aquela complicado. abertura ali pra me poder falar de Deus. Porque aí, às Dá um vezes, tu pouquinho pensa da que é palavra. só. Exatamente, tu pensa que é só jiu-jitsu, mas não é. Às vezes a pessoa tá passando por várias coisas e você nem sabe. Obviamente você não vai É. saber. Mas se tem a oportunidade de falar, eu sou cara de pau, eu falo. Muito bom, né? Eu já vi muitas lutas suas, né? Como eu te falei, desde mais novo, já acompanhei muitas lutas tuas. Tu tem um jogo muito fluido, né? Tu é muito pra frente, tu gosta de brigar. É bacana, eu gosto de ver tuas lutas por isso. Tu não vai pra amarrar, né? Sim, Tu sim, vai pra sim, sim. pegar, né? Então, assim, já teve alguma luta que tu entrou bem, assim, pra pegar e travou? Travou. Já teve Tela, várias tela, lutas. tela, tela azul, pane. Caraca, já teve sim, cara. Porque eu sempre gostei desse jogo, né? Eu não sou muito. Eu sou bem. Como meu mestre ele é mais old school, né? Ele sempre me ensinava isso. Se o cara puxou, tu tem que passar. Se o cara sentou, tu não vai ficar sentado com ele ali, né? Então eu falo, cara, já teve muito jogo que eu falei, não, fazer aquele jogo lá pra frente, que não sei o quê. Quando eu ia meter a mão no kimono do cara, já começava a dar aquela blitz. Aí eu travava, eu segurava, tipo, calma aqui, né? Aí eu falava, aí depois como eu tive sempre esse jogo bem pra frente, meus professores sempre me cobraram isso. Não, tu não vai pra amarrar, não, que não sei o quê. Porque chegou uma época da minha vida que eu tava postando tanto vídeo, tanto highlight, que eu fiquei com medo de virar highlight. Aí eu falei, cara, eu vou ter que. Quando eu pegava um moleque mais espertinho, eu falava, cara, eu vou ter que segurar ele, senão ele vai passar minha guarda. Se eu vou ter que dar uma segurada aqui, senão ele vai me dar um bote aqui no triângulo voador, um armlock voador. Então, dava aquela segurada ali. Aí eu falei, cara, aí eu falei, não, cara, eu tô trabalhando pra caramba, treino a semana inteira pra poder travar aqui, não. Aí eu desamarrava ali tudo e meu professor dava logo um grito. Eu conseguia ouvir a voz dele nítida, ele falando baixo, eu conseguia ouvir ele. Quando ele gritava, Vai escutar sempre. aí eu Pode falava. ter 1000 pessoas falando lá que tu vai escutar ele. Quando ele gritava, eu falei, não, ele, tá falando que jogo aí, rapaz? Solta esse jogo. Eu falei, "Ih, agora, tem que soltar o jogo mesmo. Senão é melhor soltar o jogo e perder do que chegar lá e tomar uma mãozada lá do professor. O que é mais difícil para um garoto de 20 anos? Cara, Apoio da família, falta de grana ou se manter no propósito? acho que os três, cara. No meu caso, é os três. Né, sobre o apoio da família. A minha família me apoia de... Me, o apoio deles é me motivar para que eu esteja, para que eu não pare. Então isso já me ajuda muito, já me conforta que minha família gosta do que eu faço e sempre que elas têm oportunidade eu vejo que eles estão lá, fala, segue lá o Borracha, meu filho, meu sobrinho, meu primo, enfim. Mas para um garoto de 20 anos hoje em dia é muito complicado porque a gente vive um sonho de ser atleta. Sendo que aí começa a chegar as contas também, né? Que a gente chega na fase adulta e tal, já não tem aquela ali a mãe poder ficar te dando tudo que você quer, a conta chega, aluguel, tem que ajudar em casa, então várias coisas.
Então você fica pensando, caramba, cara, poxa, eu tô investindo aqui no jiu-jitsu e você começa a se cobrar o, cobrar o processo, né? Tipo, caramba, será que eu tô investindo no que é certo? Será que vai vir? Será que é só o processo? Será que não é o processo? Será que é o resultado? Será que isso aqui faz Será que parte? isso aqui faz parte do processo? Então, eu acho que na mente de uma pessoa de 19, 20 anos é isso aí. É ver que tá chegando na vida adulta e você tem que acreditar, confiar que vai dar certo e sua vida vai mudar através disso aqui que você está fazendo. Só investir o tempo e confiar no propósito de Deus. E aí? Tá valendo a pena? Não, tá valendo, por enquanto tá valendo a pena, né, cara? Eu tenho certeza que vai valer a pena até o fim. Tudo que eu faço e o que eu faço hoje em dia é com muito amor. As aulas que eu dou para as crianças é com muito amor, os treinos que eu faço é com muito amor. Então eu acho que eu me encaixei no jiu-jitsu, me enquadrei, né, no jiu-jitsu. E foi uma coisa que realmente veio e mudou minha vida. E como eu falei lá, às vezes a gente vai trabalhar com uma coisa que vai nos render rios de dinheiro, mas não vai ser uma coisa que a gente gosta. Vai te Então, fazer bem, né? não vai me fazer bem. Então, aqui eu tô no jiu-jitsu, né? Tô caminhando ainda, tô aprendendo muita coisa, tô querendo melhorar também financeiramente através do jiu-jitsu, mas Já já. que tu pegou esse gap, eu vou falar. E alguns anos atrás eu passei por essa mesma coisa que você tá falando agora, né? De falta de grana, e aí eu tinha resultados bons, tá? Não só no jiu-jitsu, mas em outros lugares também, na MMA. Sim. Isso aqui, meu irmão, as contas começaram a chegar, sacou? E aí comecei a ficar devendo um monte de coisa, e aí, cara, comecei a estudar para concurso, passei no concurso, onde eu tive uma qualidade de vida melhor, ganhava bem, só que com 6 meses de concurso já comecei a ficar ruim da cabeça, irmão. Porque eu tive que me afastar do jiu-jitsu, né? Sim. Então, e aí, cara, não é afastar, né? Mas assim, treinar menos, né? Não Sim. treinava nem um sombra que eu treinava. Dá a melhor terapia se você faz. E aí o que aconteceu, Borracha? Comecei a ficar muito frustrado, sacou? E aí, cara, chegou uma hora que eu falei pra minha família, eu vou abandonar isso aqui. E aí minha mãe e todo mundo falou, você é maluco. Uma Tá doido? estabilidade, pô, você ganha bem. Cara, eu ganho bem, mas não tô feliz. E graças a Deus, ele me abençoou. Ele falou pra mim assim, ó, vai dar certo. Vai dar certo. E eu larguei, só que eu pedi uma licença primeiro, aí Sim, sim. larguei. E aí a minha academia começou a encher, graças a ele, né? Não, meu irmão, tem que falar. E aí eu comecei a ver que meu sonho ia dar certo. E Deus, graças a Deus aí, tá fluindo e tá dando tudo certo. É isso. Bota na tua cabeça. Se Deus colocou na tua cabeça, é porque vai dar certo. Sim, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Independente das dificuldades que todo atleta passa, eu não foco no que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Eu foco lá no final, na faixa preta, no que eu vou ser, no que eu quero ser e nas coisas que eu venho investindo. Então, eu confio no processo, né, 100%. Acho que hoje em dia o segredo é confiar no processo, é saber que você vai chegar, você vai estar muito bem, vai ter época que você vai estar com resultados pendentes aí, e saber que no final de tudo vai dar certo. Confiar na palavra de Deus, confiar no processo e no que Deus decretou para sua vida. É isso. E você tá numa fase que tá longe, né, de vários perigos que jovens da sua Sim, idade graças a Deus. hoje em dia passam aí, que é bebida, cigarro, drogas, né? Tá muito comum na tua idade, né? Então você tá no caminho certo. E, Borracha, infelizmente a gente tá chegando no final. Ah! Manda mais uma vez lá um abraço pra galera do TikTok. Fala galera do TikTok, muito obrigado, né? A galera que ficou aí no vídeo até o final. Estamos chegando ao final, mas é isso. Obrigado pela compreensão de vocês, por estar aqui me ouvindo. Agradecer também aqui ao podcast, agradecer ao Maurício. Muito obrigado pelo convite, galera. E é isso, sempre que me chamar, eu vou estar aqui, hein? É isso, Borracha, muito bacana. E bacana também conhecer um pouquinho da tua jornada, da tua Sim. história, né? O podcast foi criado com esse intuito de dar voz a todo mundo. Não só às faixas pretas, aos mais antigos, né? Mas também a quem tá começando, né? Porque eu comecei também, eu sei como é difícil esse processo, E, a gente ter cara, mídia, né? A gente correr atrás. E chegou uma hora que é muito importante que mantenha o nosso podcast vivo, que são nossos patrocinadores. Falar um pouquinho da Brasil Combat. Brasil Combat está comigo já há muitos anos, né? E entrou comigo também, mergulhou no podcast. Sou muito grato ao Fabrício, tá? E a Brasil Combat por acreditar no nosso projeto, tá? E tá com a gente caminhando, muito bom. Falar também sobre a ForFly, que é a empresa de táxi aéreo, a melhor empresa de táxi aéreo do Rio de Janeiro. Para você que quer conhecer o Rio de Janeiro de uma outra ótica, né? Lá do alto, eu posso falar para vocês com toda experiência. Já fui, né? Até marquei um próximo voo agora. Daqui a 2 semanas eu vou voar de novo.
É incrível, uma das melhores experiências da minha vida, quando ele dá a volta em volta do Cristo ali, bicho. Vou te falar, chorei igual uma criança. É demais, é demais, é demais. Barber Malt, barbearia lá do Grajaú, que tá comigo já há algum tempo também, entrou no podcast junto com a gente. E também do nosso patrocinador DG, tá? Pisos e laminados. Galera, entra no Instagram deles. Se você quer reformar o seu apartamento, sua casa e colocar uma qualidade premium, eles são de São Paulo, vieram para o Rio e, meu irmão, são estabelecidos no mercado de uma forma que tenho certeza que você, se entrar no perfil deles lá, vai fechar com eles. E é isso. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Eu que Se agradeço mantenha vocês. firme no seu propósito. Firme no Se propósito. mantenha, meu irmão, com Deus sempre do teu lado, que eu tenho certeza que o seu futuro vai ser, meu irmão, muito bacana. Amém. Eu tenho que agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar me ouvindo, né? E como você falou, é muito difícil, né? Alguém querer ouvir um faixa roxa, né? Um faixa preta. Dentre tantos faixa pretas muito conhecido com uma história muito forte aí, vocês me deram essa oportunidade aí para eu poder falar um pouquinho da minha caminhada e que muitas coisas ainda estão por vir aí, vocês vão conseguir ver. E se eu participar aqui de novo, acho que eu venho com coisas novas, de títulos, experiências, vivências, Com como certeza. aluno, como professor, e aí tô seguindo aí o propósito de Deus, permanecer firme, que o resultado vai vir confiando no processo. Nossa, Nossa, muito obrigado, irmão. nossa, que agradeço.